em que o livro chama Entre Dados e Fatos, e sobre a pesquisa de ação afirmativa. E esse título é curioso, Entre Dados e Fatos, porque uma coisa que é o debate que aparece nos meios de comunicação, que é muito distorcido sobre o que de fato a gente identifica nas pesquisas que estamos fazendo. Então, esse é um dado que vale a pena mencionar e que aí o seu trabalho ainda fica mais, a gente dialoga mais, né? Porque a Andréa falou, deu a definição de ação afirmativa, falou do contexto mais geral da ação afirmativa, e eu vou já mostrar hoje, né? Assim, como é que estão as ações afirmativas na universidade hoje, né? Apresentando a equipe, a Ângela é coordenadora da pesquisa, eu faço a coordenação de campo, e os pesquisadores Fernando Pinheiro, Leite, Cristina, todos egressos de pré-vestibulares comunitários e alunos com bolsa na PUC, né? Fernando fez História, Leide fez Ciências Sociais, Márcio Flávio fez Geografia, Márcio Flávio inclusive foi do primeiro turno, né? E Thaís fez Ciências Sociais também, terminou até recentemente. Todos são pesquisadores, recebem bolsa de pesquisa do CNPq e temos financiamento da FINEP. Tem que falar isso também toda vez que vou para continuar fazendo. Faz parte do acordo, tem que dizer o nome do financiador, né? Então, essa pesquisa a gente já fez em 10 universidades e agora vamos ampliar a base de dados para mais 10 universidades, né? A parte do campo, né? Bom, essa primeira tabela e o gráfico associado mostra primeiro o número de universidades, né? No Brasil, universidades públicas, só pegamos as universidades públicas por conta até da metodologia, né? Que tem que ter edital, tem que ter os gestores e também os estudantes. Então, são 94 universidades, né? Sendo que 65% já tem algum tipo de ação afirmativa. Isso mostra que já se pode falar, a maioria das universidades brasileiras hoje tem algum tipo de ação afirmativa. Então, se a PUC foi pioneira nesse programa, que não é uma política pública no sentido estrito, né, porque não é promovida pelo Estado, mas se foi pioneira, se a UERJ, de alguma forma, teve o primeiro vestibular com essas leis, hoje, essas universidades, hoje essas políticas estão bastante difundidas nas universidades. Esse primeiro mapa, você tem, por favor, mais dois para poder. O número em branco é o número de universidades, o número em preto é o número de universidades da região que tem algum tipo de ação afirmativa. Eu não sei vocês, mas sempre chama atenção por causa da região sul, né, que apesar de, comparativamente com a região sudeste, né, tem menos negros e tem uma adesão em proporção. Isso chama bastante a atenção, principalmente por esse dado, né? E, como você pode ver hoje, tem política de ação afirmativa em quase todos os estados, com exceção, se não me engano, 2 estados, 2 unidades da federação, e em todas as regiões, né? Tem esse tipo de ação afirmativa. Então, esse aí é um primeiro que, curiosamente, esse mapa chama bastante atenção. No primeiro ano, nós fomos no Paraná, na Universidade Federal do Pará, no Paraná, na Universidade Federal e na Estadual, fomos ao UNP, em Brasília, no UERJ, o UENF, obviamente, e também o USP e o Unicamp, né? E o NEB e UFPA, totalizando aquelas 10 universidades. E agora vamos ampliar mais, principalmente no sentido da região centro-oeste, voltar no nordeste, e aí região norte, a gente não sabe se consegue, porque sempre se o recurso, porque é muito gasto, é muito longe, e essa metodologia que a gente aplica, né, ela é bastante complexa, precisa de é um trabalho muito, fazer contato com os coordenadores, com o pró-reitor, dar uma logística que na região norte fica muito caro, né? Mas a gente tem a possibilidade, se possível, de ampliar, né? Esse aí é bastante, por favor, esse é bastante interessante, porque ele mostra o que a gente chama de avanço, ou se pode chamar também de dinâmica das ações afirmativas, né? Então a gente vê ele em 2002, porque esse aqui não vai aparecer, mas aqui está escrito, você já tem que confiar em mim, que a Universidade de Ação Afirmativa para Indígena numa lei estadual. Então, a lei estadual é de 2005,
mas em 2002 já tinha algumas universidades com essa para indígena. E era a possibilidade de criar vagas sobressalentes para indígenas na Universidade do Paraná. Isso, como eu já disse, chama atenção. E eu fui ao Paraná, né? Fui na Estadual de Ponta Grossa e na Federal do Paraná. E uma das coisas que os gestores falam é que querem, de fato, atrair o Paraná como sendo a porta de entrada do Sul, que é atrair candidatos que se disponham a disputar as vagas, os vestibulares e ficar lá. Eles querem contemplar o que eles chamam de diversidade da população, entendendo dessa forma. Né? Bastante curioso. A gente tem esse programa para indígenas lá já há mais tempo e agora ações afirmativas também para outros grupos. Depois, em 2003, a gente vê a UERJ, a UENF, né? A Estadual do Mato Grosso. Em 2004, a UNB e a UFAL, já a duas, que a equipe, parte da equipe está agora lá. Até agora lá na UFAL, fazendo pesquisa, fazendo essa parte de trabalho de campo. Né? A Ângela está na UFAL, Fernando Pinheiro e o Márcio Flávio. Estão agora, a Ângela vai, depois da palestra de hoje, ela vai para lá para fazer entrevista, e Fernando e Márcio já estão lá, viajaram ontem. Então, esse na UFAL. Eu vou para Dourados, no início de junho, também com Leite e Thaís, para fazer a Universidade Estadual do Mato Grosso do Sul. A gente vai, como eu já disse, ampliar, né, essa amostra no Centro-Oeste. Bom, então essa mostra dinâmica e tem essa questão interessantíssima que é em 2005, esse boom, né, de maior número de adesão à universidade com ação afirmativa. Tentamos interpretar isso de maneiras diferentes, mas curiosamente até agora não conseguimos deduzir uma hipótese mais provável. Pensamos em eleição, porque chama a atenção que em 2005, as universidades que têm estaduais, até 2005 as estaduais estavam aderindo às ações afirmativas. E aí por uma legislação estadual, né? Uma pressão do legislativo estadual. Só que acontece que hoje as federais que estão aderindo ao tipo de ação afirmativa. Então isso é bastante curioso, porque não tem lei federal. Então, são os próprios conselhos universitários, são os próprios reitores, são os próprios gestores das universidades que estão reivindicando políticas de ação afirmativa. Né? Sem dúvida, como bem mostrou o André, não sem a pressão dos movimentos sociais, não sem a pressão dos estudantes organizados, mas esse é um dado de ativistas, né? Mas esse é um dado bastante significativo que deve ser mencionado. Bom, e aí já está mostrando que em 2011, já tem no edital, dizendo que as universidades que vão aderir a algum tipo de ação afirmativa. Então, como eu disse, e essa dinâmica, né, então, vai se... a nossa hipótese é que em breve as ações afirmativas vão esgotar, alcançar o que a gente chama na literatura de ponto de saturação. No limite que algumas não vão ter mesmo, né? Pode ser que não tenha mesmo, como no caso da UFRJ, né? Que opte por isso. Mas, por outro lado, o número de universidades que aderiram ao tipo de ação afirmativa é muito significativo, né? Nesse sentido, e se pensar que há uma década atrás, como bem mostrou o André, nada havia. Né? Então, assim, na última década, as ações afirmativas se tornaram a política talvez mais impactante sob o ponto de vista da promoção do Estado e nesse segmento de universidades. Talvez tenha sido na universidade a grande modificação mesmo, né, do ponto de vista efetivo. Deixa eu passar. Essa tabela ali, ela mostra, a partir dos editais, você dá mais um pouquinho, por favor, que ela mostra a diferença entre as universidades estaduais e federais. É isso aqui, isso que eu estava chamando a atenção. No início, olha, somente as estaduais, depois as federais, de forma tal que está aumentando muito o número de federais e ali havendo até mesmo ponto de saturação nas estaduais. Né? E esse dado é bastante interessante. Eu analiso aquele livro que eu chamei a atenção, que já está para sair, deve sair nos próximos meses. Vamos ter um seminário lá, André. Os Helena também estão convidados a participar do nosso debate, do nosso evento. Não vai ser debate, vai ser o lançamento do livro, mas vamos mostrar esses dados. Já estou querendo debater. Que é a questão eu tenho 2 artigos desse livro. Um artigo, eu analiso os editais
eu com a coautoria do Fernando Pinheiro, quem faz esse levantamento exaustivo dos editais. Tem que ler, ver as operações, enfim. E em um outro artigo, eu chamo da invenção das cotas. E dei esse nome por quê? Porque a política de ação afirmativa acabou sendo conhecida como cotas. E é importante dizer que cotas não é o tipo de ação, não é o gênero, né? É assim, um tipo de ação afirmativa. E mais ainda o que se ficou convencionado chamar nos meios de comunicação de cotas raciais. Né? Novamente, as cotas, tanto cotas para negros, não é o primeiro grupo que o grupo negro, autodeclarados, não se constitui como um grupo mais atingido pelas políticas de ação afirmativa. O primeiro são escolas públicas indígenas, depois sim, que essas chamadas. E hoje não tem nenhuma universidade que tenha o critério chamado étnico-racial ou critério racial dissociado da classe socioeconômica. Então, primeiro, o candidato tem que se qualificar como tendo uma renda abaixo de, dependendo do estado, como aqui no Rio de Janeiro, até se verifica a renda per capita. Então, o primeiro critério é as classes, o que a gente pode chamar de socioeconômico, né? No Sul eles chamam de hipossuficiente, enfim, este é o primeiro. Né? Isso é importante dizer que quando você vai para os meios de comunicação, isso parece que fica reduzido, né? e não é um dado, de fato, tem que ser mencionado. Né? Não nesse artigo chama a invenção das cotas, por isso que eu disse. Em algum momento se inventou que existem cotas raciais e que isso acabou se tornando centro de um debate, de uma política que é muito mais geral, muito mais ampla, temporária. Né? Então, e sendo acusado aí os estudantes de estarem como eu já disse, né, de cair a qualidade do ensino, enfim, várias suposições que não encontra, como bem mostrou a Andréia, que não encontra qualquer respaldo com dado objetivo. Mas ainda assim, isso é dito como se, né? E depois, principalmente, uma questão importante, que é por que existe a política de ação afirmativa. Né? É para reparar um dano histórico. Então, quando houve a conferência de Durban, lá na África do Sul, o Estado brasileiro não reconheceu oficialmente que a escravidão foi um crime de lesa humanidade. Então, o que o Estado brasileiro fez? Fez um reconhecimento retórico. Foi quando Fernando Henrique Cardoso, então presidente, disse que teria que se promover, teria que se fazer alguma coisa para se reparar esse dano, para se reparar o dano causado pela escravidão. Mas o Estado brasileiro não reconheceu que a escravidão foi um crime de lesa humanidade. Com isso, então, ficou muito no plano retórico. Né? E, nesse sentido, as políticas de ação afirmativa, elas um pouco cobrem isso, sem dúvida. Não é na universidade que se dá todas as desigualdades, obviamente, principalmente a desigualdade étnico-racial, todos nós sabemos. Não é a universidade que vai resolver todo o problema das desigualdades socioeconômicas com relação à população remanescente de escravos. Agora, sem dúvida, da universidade, esse debate na universidade que possibilita a reflexão sobre os outros. E isso não é por outro motivo, a não ser que a universidade forma elite. Né? Então, o grande debate hoje é qual é a elite que a universidade brasileira está formando. Né? E esse argumento mais da diversidade, mais do multiculturalismo, mais de outros. Mas a grande questão é que hoje temos aí um segmento que está sendo formado nessas universidades que tem uma origem diferenciada, que tem características bem diferenciadas. Obviamente que a universidade brasileira já forma doutores negros, né, antes das ações afirmativas, né, estou eu aqui, né, mas de fato o número é ínfimo. Quando a Andréia mostrou aqueles dados oficiais, é muito importante dizer que, por exemplo, estava lá amarela é oriental, né, descendente de oriental. Na população eles têm o mesmo número de indígenas.